Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, o Novo Horizontino está na final do Campeonato Paulista 36 anos depois. O Timão ficou pelo caminho. Muitos erros foram cometidos e a gente precisa falar sobre os motivos dessa eliminação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vamos analisar direitinho como é que foi essa vitória do Novo Horizontino dentro do Jorjão, porque essa é uma condição do regulamento do campeonato, que todo mundo acha bacana, todo mundo acha maravilhoso, e é o risco, porque estamos falando de um jogo único, em que o Novo Horizontino, pela campanha espetacular que fez, o melhor time do Campeonato Paulista até aqui, acabou decidindo em casa, e dentro desse jogo único, você não tem muito para onde correr. Você tem que resolver a tua vida em 90 minutos. Fora de casa, com viagem, não tinha muito o que fazer. E o Novo Horizontino soube usar muito bem esse fator local e jogou brilhantemente. Assim, foi um time muito estratégico, jogou exatamente por uma bola, mas acima de tudo marcou muito bem o Corinthians, fez o que precisava fazer, neutralizou o Corinthians de Dorival Júnior, que teve lá suas inúmeras dificuldades. Porque eu preciso analisar sob a ótica do vencedor, e o Novo Horizontino merece estar na final. Foi um resultado justo, é uma campanha justa, com muitos méritos de jogadores que fizeram um excelente campeonato. O Rômulo, que é do Palmeiras, está emprestado. O Robson, que, cara, sempre incomoda. Olha, eu já vi esse cara incomodar no Fortaleza, no Coxa. Onde ele passa, ele incomoda. E ele foi bem, e está sendo bem também no Novo Horizontino. O Mike, que faz o gol, é um jogador emprestado pelo Grêmio, que veio do Guarani, um lateral esquerdo que não teve muita oportunidade e que fez um golaço, né? Numa bola cruzada pelo Robson lá pelo lado direito, ele aparece infiltrando, e aí o cochilo da defesa do Corinthians, não necessariamente dos zagueiros, mas do André e do Mateuzinho ali, que não acompanharam, ele surpreendeu todo mundo e fez o gol da vitória. Mas o Novo Horizontino tem uma zaga muito competente, assim, um time muito bem treinado pelo Anderson Moreira, que todo mundo conhece, chegou a ocupar a primeira prateleira do futebol brasileiro, Grêmio, Flamengo, Santos, depois ele, né, deu uma Cruzeiro, deu um retorno na carreira e tal, e tá no Novo Horizontino, que é uma equipe de Série B, mas que, repito, faz um campeonato paulista espetacular. Agora, e o Corinthians com isso? O Corinthians tinha, como muitos entendem, né, a obrigação de bater uma equipe da Série B, de vencer o Novo Horizontino pelo investimento que tem, pela necessidade, pela torcida, e de estar na final. É o atual campeão paulista, mas ficou pelo caminho. Eu não consigo desconsiderar o contexto dessa eliminação. Primeiro, é na bola, é justificada. E no futebol, quando você encontra um adversário melhor do que você precisa reconhecer. Obviamente, para isso acontecer, você cometeu os teus erros também. Mas, em primeiro lugar, eu preciso entender que o adversário foi superior. Ah, mas não pode, a folha de pagamento dos caras, não sei o quê. Não interessa. Quando entra lá dentro, existe 11 contra 11. E o Novo Horizontino foi melhor. Não que tenha amassado o Corinthians, criado grandes chances, não. Melhor no que eu digo, estrategicamente, taticamente. Foi uma equipe que soube competir e que sabia que não poderia levar a decisão para os pênaltis. Levar qualquer decisão para os pênaltis com o Corinthians hoje é suicídio. O Corinthians tem um especialista, um jogador que provavelmente vai para a Copa do Mundo por conta desse quesito. Ele é inacreditavelmente bom, o Hugo Souza, nas disputas de pênaltis. O Novo Horizontino sabia disso. Precisava resolver nos 90 e resolveu. O Dorival tinha muitos problemas, gente, muitos problemas. E precisamos reconhecer, se é que alguém não reconhece isso ainda, de que Yuri Alberto faz muita falta. Eu sei que a gente, é o 9, claro que ele faz falta. Não é que ele faz falta, ele faz muita falta. Ele é fundamental. Porque se ele está em campo, ele vai perder gol. E o torcedor vai xingar e vai reclamar, mas ele vai estar lá. Ele vai estar lá para perder o gol. Ele vai se apresentar, porque o Yuri, ele é um jogador diferente de qualquer outro do ataque do Corinthians e de muitos times do futebol brasileiro. Ele joga o tempo inteiro para participar do jogo. Diferentemente do que foi o Memphis hoje, por exemplo. Diferentemente do que é um Pedro Raul, do que tem sido o Guinegão. Ninguém está conseguindo. O Yuri, ele incomoda a defesa adversária o tempo inteirinho. Ele dá as caneladas dele, ele perde gol feito. Tudo isso acontece, mas é porque ele se apresenta, é porque ele participa, porque ele corre pelos lados do campo, porque ele aparece para dar assistência, para fazer uma jogada combinada, ele ataca o espaço, ele vem buscar jogo.
Ele gera muito jogo o tempo inteiro. E quando você não tem esse jogador, aí você perde muito do teu poderio ofensivo. O que o Dorival fez? Cara, uma escalação que eu não imaginava. Eu pensei, ele vai tirar um do meio ali, seja um meia, ou o Garro ou o Bidon, ou um dos volantes, para colocar o Vitinho com o Memphis, porque não tem outra dupla de ataque. Vai botar o Kaique, vai botar o Guinegão, vai botar quem? Vai ser o Vitinho e o Memphis. Acho que a tendência era essa. O que ele fez? Deixou o Memphis isolado e povoou o meio, baixou o Ranieri para terceiro zagueiro, colocou Alan, André, Bidon, Garro, para que esse jogo fosse construído com os dois alas apoiando, o Mateuzinho e o Matheus Bidu. Não aconteceu. A bola não chegou. O Memphis não conseguiu participar do jogo, foi uma figura nula e a estratégia, por mais que a gente pudesse entender, no primeiro tempo, né, tentar estudar o jogo, ver o que o Novo Horizontino quisesse, né, você primeiro defende, tenta neutralizar para depois, quem sabe, conseguir alguma coisa no segundo tempo. Não funcionou. A execução foi ruim, porque o Corinthians não criou tantas chances assim mesmo com essa escalação, com um poderio de construção no meio, com Bidon, Garro e tal, que estavam flutuando. O André conseguiu até encontrar alguns espaços exatamente porque o Garro e o Bidon estavam marcados. Então ele vinha de trás, ele conseguia carregar um pouco a bola, mas também acabava perdendo muitas jogadas, mas é um jogadoraço e rendeu até polêmica, né? A sua provável saída do clube. Eu vou falar sobre isso no outro vídeo, tá? Vou me atentar apenas à questão do jogo aqui, da eliminação nesse conteúdo para vocês. Mas enfim, o André foi uma figura muito importante, porque ele conseguia encontrar esses espaços, mas a defesa do Novo Horizontino não deixava chegar. A defesa do Corinthians também não. Então esse é um outro ponto. O Corinthians defensivamente estava bem estruturado, como eu falei, o Ranieri até como um terceiro, mas na única jogada, assim, uma arrancada, acho que até era o Robson no ataque, que a gente até não sabe se estava impedido ou não, o Gabriel Paulista tem uma recuperação espantosa e vai lá e dá o carrinho dentro da área, perigosíssimo, mas na bola, uma jogada de muita experiência do Gabriel Paulista, né? E de velocidade também, né? Para ele poder sair atrás e chegar na frente do cara. A defesa do Corinthians não estava deixando a bola chegar no Hugo Souza. Então, o Novo Horizontino também não estava conseguindo chegar. E o jogo ficou mais amarrado. Vem o segundo tempo e algumas mudanças foram feitas, né? O Ranieri já passa a ser um volante, o time começa a tentar um pouco mais de construção e aí tem algumas chegadas. Tem uma falta pelo lado esquerdo, que talvez seja a chance mais clara, né? Que o Memphis chuta no meio da área, o Garro descola da marcação e na marca do pênalti ele fura. E aí a bola estava forte, foi furada do Garro. O fato é que a ideia foi boa, a execução nem tanto. Depois tem uma jogada do próprio Garro pelo lado esquerdo, que o André vai fazer a ultrapassagem, ele vira o jogo para o Mateuzinho tabela com o Memphis e chuta, a bola passa isso aqui, nem tão perto, né? Mas é um chute cruzado perigoso, que o Corinthians poderia ter aberto o placar. Depois tem o Memphis também recebendo uma bola mais por dentro, que ele percebe o zagueiro do Novo Horizontino disputando corrida com ele e ele pensa, não vou chegar, ele chuta antes, a bola desvia, quase engana o goleiro, é uma boa chegada também, depois alguns escanteios e tal. O Corinthians estava chegando e o Novo Horizontino se defendendo. E aí veio a bola fatídica, né? Com o Robson pela direita, o cruzamento e o Mike faz o gol. E isso já é 30 do segundo tempo. Quando isso acontece, aí o Dorival, aí vou ter que mexer. Porque ele também estava, de certa forma, segurando o resultado. Levar para pênalti é uma vantagem para o Corinthians. A gente sabe, o Hugo pega pelo menos 2 cobranças. Então a tendência era o Corinthians passar nas penalidades. Só que aí toma o gol, aí foi pro desespero. E o time sentiu. O Corinthians foi muito afobado nos minutos finais. Aí entra o Carrilho, que até entrou numa rotação abaixo, entra o Dieguinho, que também não entrou bem, entra o Vitinho, que também não fez muita coisa, entra o Guinegão, que também se atrapalhou. Aí ele começou a tirar Bidon, tirar Garro, tirar Ranieri, tirar todo mundo que não estava bem, que não estava conseguindo fazer o jogo, e foi pro desespero. Pedro Raul na área, bola alçada, laterais, os caras não estão conseguindo construir por dentro, então vamos tentar lateralizar o jogo, lançar a bola na área e ver o que acontece. E, cara, no abafe, no desespero, pode sair o gol? Pode, mas não saiu. Não saiu porque o Novo Horizontino, no segundo tempo, ele, apesar do Corinthians até ter criado essas chances que eu citei, cara, ele fez uma marcação alta que arrebentou o Corinthians. Os caras colocaram jogadores assim, marcando o Gustavo Henrique, o Gabriel Paulista, o Alan, na saída de bola, e o Hugo Souza começou a rifar tudo. Entrou um colombiano lá, como
como é o nome dele? O Castrilhon. Nossa, fez um banzé pelo lado direito ofensivo do Novo Horizontino e bagunçou o Corinthians ali. O Corinthians teve muitas dificuldades, até que acabou saindo o gol. E depois o Novo Horizontino foi muito estratégico, segurou o resultado, foi na esperteza, o Corinthians desesperado, buscou alguns contra-ataques, enfim. E aí o Tigre tá na decisão 36 anos depois, né? Depois daquela final caipira com o Bragantino de 1990, o Novo Horizontino chega à decisão do Campeonato Paulista, repito, com muita justiça. Mas e o Corinthians? Cara, a galera me chamou de passador de pano na live e talvez eu seja mesmo, porque eu não vou conseguir implodir um trabalho que, no meio de um caos em 2025, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão nacional. Começando o ano, mesmo com 8 dias de pré-temporada, com uma temporada emendando na outra, foi campeão da Supercopa sobre o Flamengo. Por mais que o Flamengo esteja na fase que está, é o Flamengo. E não importa, é taça no armário. O Dorival ganhou 2 títulos com esse elenco. Aliás, com esse elenco não, com um elenco muito inferior, com transfer ban, sem poder contratar, tendo que buscar na base uma solução. E ele busca esse André, inclusive, para ser um jogador referência. Ele transforma o Bidon no que o Bidon é, fazendo a jogada, por exemplo, do gol do título lá no Maracanã contra o Vasco. Eu tô vendo uma galera detonar o Memphis. O Memphis não tá bem, gente. Não tá bem fisicamente, inclusive. Nem era para ele estar jogando o tanto de jogo que ele tá jogando e isolado no ataque. Não vai resolver. Agora, vamos analisar esse jogo, né? Eu não posso analisar a passagem do Memphis no Corinthians por conta desse jogo. Ou vamos ter que lembrar que ele evitou um rebaixamento em 24, que ele fez o gol do título da Copa do Brasil ano passado, que ele foi super importante na decisão do Paulista ano passado também, deu passe para o Yuri no Allianz, segurou a bola nos minutos finais, ali entrou na mente dos caras para ganhar o título paulista, num derby que é muito maior do que o título paulista, porque é um derby. Então eu vou ter que lembrar isso toda hora. Não quer dizer que ele não mereça crítica. E não quer dizer que a gente não possa avaliar que ele tá mal, mas, repito, ele tá mal fisicamente, inclusive. Ninguém vai botar na conta de que o Corinthians jogou sábado e não domingo, mas é um fato. Quarta-feira esses caras estavam em campo em Belo Horizonte contra o Cruzeiro buscando um empate importante no Brasileirão que a gente entende como necessário você priorizar. Eu, pelo menos, entendo assim. Só que aí chega numa decisão contra o Novo Horizontino, que a gente sabia que era jogo duro, bom, tudo bem, dá uma rodada no elenco para priorizar os caras, mas não adianta. O físico desses caras, o mental desses caras está arrebentado. Ah, mas os caras ganham muito, mas não sei o quê. Não vou entrar nesse debate, porque eu sei que gera muita divergência, mas eu não consigo detonar esses caras por conta dessa eliminação. Eu preciso reconhecer que ela é justa, que o Novo Horizontino jogou melhor, e que dentro de um processo em que você vai chegar, vai disputar, faz parte. Você não vai ganhar todas. Ainda mais com um contexto específico de um jogo único, com um puta time que é muito bem arrumado e que vai lá e te vence na bola. Não tem argumento. Eu não consigo dizer aqui que o Corinthians foi prejudicado pelo calendário, embora eu reconheça, cara, tem questões que atrapalharam. A ausência do Yuri Alberto, a questão do calendário, a parte física. Olha quantos jogos o Corinthians disputou em fevereiro. O Corinthians é um dos times que emendou 2 temporadas. 21 de dezembro estava jogando, gente. Estava sendo campeão. 20 dias depois estava em campo contra a Ponte Preta na estreia do Paulista. 20 dias depois estava decidindo uma Supercopa contra o Flamengo. Não dá para tirar isso do contexto. Eu sei que o torcedor quer ganhar todas. Mas, cara, caiu para um bom time. E caiu num jogo único, num contexto específico, que cometeu seus erros. Pô, se o Garro faz aquela bola na cruzada do Memphis, o Si não entra em campo. Não fez, não executou, não jogou bem, a estratégia não funcionou. Tudo isso é o resumo do que aconteceu. Mas e agora? E agora tem muito ano pela frente, gente. Tem Libertadores. E quando me perguntam se o Corinthians pode disputar uma Libertadores, eu digo que sim. Porque o Corinthians pode sim, só que, cara, nesse contexto de que você tá, né, jogador meia bomba, perdendo lesão e os caras se arrastando em campo, vai ser difícil. E o Brasileirão já começou. E eu sou um dos que defende a prioridade ao Brasileirão. E o Corinthians fez isso corretamente esse ano. E tá bem colocado. Agora vai ter um descanso, um respiro, sem as finais do Paulista, não era o que todo mundo queria, mas, cara, faz parte.
Faz parte, perdeu na semi para o melhor time do campeonato. É o Novo Horizontino que aplicou 4 no Palmeiras, que tirou o Santos. Faz parte. É uma campanha histórica dos caras. E no meio desse furacão que está o Corinthians, a eliminação aconteceu. Agora, eu não vou implodir o trabalho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tem coisas a ajustar? Tem. O Dorival pode ter cometido erros? Sim. Tecnicamente, individualmente, vamos falar de Pedro Raul, do Memphis, que não está bem, mas que também acho que o jogo não o favoreceu. Aí no final ele baixa para ser meia e até joga melhor, na minha opinião. Claro, participa mais do jogo, né? E aí o Pedro Raul, Gustavo Henrique improvisado de zagueiro, mas de centroavante, mas ali é desespero, cara. Ali já é, tipo assim, vamos tentar uma bola cagada, tipo foi contra a Portuguesa, e levar para pênalti, porque essa era a ideia do Corinthians. Não rolou. O Corinthians tem que lamber as feridas, entender por que perdeu, reconhecer o mérito do adversário e saber que tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um Brasileirão que dá para competir sim e dá para chegar. O Corinthians se sentou à mesa dos principais postulantes a títulos do futebol brasileiro. E isso tem um preço. Tem um preço porque quando você vai disputar um Brasileirão, você não pode simplesmente passear, você tem que disputar. E aí isso te impacta no estadual ou em algum lugar. Quando você vai disputar a tua Supercopa pleno para ganhar o título como ganhou, isso impacta em algum lugar. Sobrou para o estadual. Se o Corinthians ganhar um grande título na temporada ainda, eu acho que se justificará essa eliminação. Claro, se ele não ganhar nada, a pressão vai ser gigantesca, como normalmente é. Mas eu acho que tá na conta de um preço que se paga por você estar num status diferente, querer ganhar tudo, não conseguir, e um calendário que é completamente diferente nesse ano. Não tem como, gente, não tem como. A negociação estava se desenhando da seguinte forma: a proposta é sempre a mesma, não vai mudar, 25 milhões de euros, 24 e pouco, 24, 25, correto? O Corinthians, com 70% dos direitos econômicos do André, ficaria com 80% na venda, porque o André passaria 10% para o Corinthians, abriria a mão desses 10% para que o Corinthians ganhasse um pouco mais. Sendo assim, o Corinthians ficaria com 20 milhões de euros, porque 80% de 25 milhões de euros, 20 milhões de euros. Ou seja, o Corinthians não ganharia os 151 milhões de reais, mas ganharia 120 milhões de reais. Só o que acontece, o André não quis, o staff do André, não o André, né, porque o menino está focado no jogo. O staff do André, que é o mesmo do José Martínez, o empresário do André é o mesmo empresário do José Martínez. Ele não quis mais dar esses 10 para o Corinthians, ele recuou. O que eu estou falando para vocês, para vocês terem uma ideia, eu trouxe essa informação ontem da proposta da Juventus, da proposta do Milan em primeira mão, e eu não podia contar isso para vocês, mas eu vou contar agora. A pessoa que me passou a informação em primeira mão, ela falou para mim que o André já estava vendido. Eu fui até o Corinthians, consultei o Corinthians e falei: que história é? Vocês venderam o André? Eles falaram para mim que não, mas confirmaram a proposta, confirmaram que não recusaram a proposta. Eu entendi nas entrelinhas que eles não queriam falar para mim. Por quê? Vocês acham que eu sou amigo dos caras? Não sou. Eles falaram: Samir, como eles viram que eu estava com a informação, eles não podiam mentir para mim também. Eu falei: gente, ó, a informação que me chega aqui agora, eu preciso de uma posição oficial de vocês. É que o André está vendido por 25 milhões de euros, e tudo isso aí que eu estou passando para vocês. E aí, o Corinthians falou para mim: não está vendido, mas tem uma negociação, tem 3 propostas, me falaram todas as propostas, já sabia, né, dos 3 clubes, já sabia 2, e aí passaram para mim, o terceiro clube, falaram da proposta, falaram que estavam vendo. E me falaram que o staff do André, que é o mesmo do Martínez, repassaria 10% ao Corinthians. Que aí a negociação fica razoável, velho. 20 milhões de euros, 120 milhões de reais, fica razoável. Não é a melhor das negociações. Mas aí os caras recuam e não vão dar os 10%. Para mim, na minha opinião, o que o Corinthians tinha que fazer? Então, filho, paga a multa e sai, que nós não vamos te liberar. Eu faria isso. Agora, eu estava só elogiando o trabalho do Osmar até um tempo atrás. E estou sentindo
que o Osmar Stabile, presidente do Corinthians, que estava fazendo tudo certinho, pagando contas, comprando barato, não fazendo loucuras, procurando os melhores contratos, está indo numa vibe de Fortaleza. O dirigente que começa a frase dizendo o seguinte: o André pode valer mais? Pode, mas pode valer menos também. É uma decisão difícil de ser tomada. Os números são esses. Não existe a venda, mas é possível essa negociação acontecer. Espero que as pessoas entendam. Então, o dirigente que começa dizendo o André pode valer mais, pode, mas pode valer menos também, aí, meu filho, aí lascou, né? Vamos ver aqui o Marcelo Paes falando. Vou colocar para vocês aqui. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim, existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. É um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. 15 milhões de largada, né, dentro de um fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians, porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano, ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui, se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. Primeiro, sobre o que ele falou da Juventus. Eu não entendi por que ele quis negar a proposta da Juventus. Isso me deixa com uma pulga atrás da orelha. Né? Aliás, ontem eu trouxe Juventus e trouxe Milan. Por que eu erraria na Juventus? E aí você vende para o Milan. Enfim, então está confirmada a proposta de 15 milhões de euros somente. Agora, avançou o Milan por 15 milhões? Cara, nós estamos 15 milhões de euros mais 2? 15 milhões de euros mais 2? Desculpa, isso é uma vergonha, né? Vamos ver o que o técnico do Corinthians falou sobre a venda do André. Vamos lá. A minha opinião foi dada ao presidente e ele já a conhece. Eu não quero vir para cá para a todo momento refazer equipes. Vim aqui para ganhar títulos. O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser, no momento adequado. Eu entendi, Dorival. Entendeu? Eu entendi. Porque o que o Paes fez ao sinalizar o mercado essa semana? O que ele fez? Opa, estamos à venda. Venham. Venham. Não foi? O Corinthians tem que... O Marcelo Paes sinalizou na entrevista. Estamos à venda, estamos precisando. E deu nomes de quem poderia ser vendido. O Dorival fala outra coisa. O Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser. A hora que ele quiser, não a hora que você quer. No momento adequado. Um jogador desse nível, ter esse valor com poucos jogos, é porque vale muito mais no mercado. Meu amigo. O Dorival matou a pau, velho. Com um pouquinho de jogos que ele tem, o cara já vale 25 milhões de euros. Meu Deus. O Corinthians tem que se estabelecer como equipe. É o momento de sinalizarmos ao mercado que queremos ganhar campeonatos. Porque campeonato, meu amigo, você vende todo mundo muito mais caro depois. Pô, o Palmeiras vendeu um zagueiro lá, Vitor, não sei o que lá, por quanto? O Palmeiras pediu 40 milhões de euros no Alan, o ponta deles, que é meia boca. O André é melhor que eles. Não é que é meia boca, é que o André é melhor. O Palmeiras pediu 40 milhões de euros pelo Alan, ofereceram 35 milhões de euros e o Palmeiras não vendeu. Nós queremos o retorno técnico ou financeiro. Se for apenas financeiro, eu não faço parte desse processo. Eu não quero perder ninguém durante a temporada. Vixe. Pô, aqui parece até um pedido de demissão, meu irmão. Rapaz... Aí é complicado, hein? O professor falou assim, Dorival. O
Marcelo Paes disse, pode ser muito, pode ser pouco, mas pode ser muito. Depende, o Marcelo Paes falou. Fala, torcedor corintiano, venho aqui com mais um giro de notícia. Peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito dessa eliminação do Timão, né? O Timão aí jogou bem, na minha visão, que eu assisti o jogo. O Corinthians jogou bem, só que no segundo tempo veio dando uns declínios ali. Eu não contesto o trabalho do Dorival Júnior. Acredito também que os jogadores agora vai ter um fôlego a mais, né? Mas a gente já começou o ano sendo campeão, terminou o ano e começou o ano sendo campeão. Então acredito que o jogador precisa de um descanso. E também tem essa, né? O Corinthians não tem um elenco como um Flamengo da vida, como um Palmeiras. Mas eu não falo nem tanto o Palmeiras, eu falo como o Flamengo, né? Que tem um elenco ali bilionário. Então acredito que o Corinthians não tem as peças que o Flamengo tem. Então eu não contesto, entendeu? Não tem dois times ali titular ali para dizer que possa ser titular em qualquer time do Brasil aí que o Flamengo tem. Então para você ver, né, que o Corinthians com esse time aí, a gente foi campeão aí no final e no começo do ano. Essa é a minha mera opinião e contesto e concordo com o Chico Garcia. Agora é lamber as feridas, dar uma descansada e agora partir pro Brasileiro e Libertadores, né, a Copa Libertadores. E também uma crítica também a respeito do Marcelo Paes aí. O Sami tá completamente certo, entendeu? Concordo completamente. Aparentemente aí, pelo que ele vem fazendo aí, tá pequenando o Timão. Então o Timão é muito maior do que Fortaleza, do que qualquer outro clube. Então eu queria saber o que é que você pensa a respeito disso aí, do Marcelo Paes e do jogo. Deixe no comentário. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians.